Vamos lá? Agora sim, né? Agora voltou. Vamos lá, o pessoal tá na área aí? Galera na área aí. Beleza. O que você vai fazer? Pega o seu material do aulão Adelante, Polícia Civil do Distrito Federal. Né? Aulão Adelante, Polícia Civil do Distrito Federal. Olá, mestre, a galera toda aí na área. É isso aí. Beleza? Isso, tá na área aí? Tranquilo. Pegou seu material do aulão Adelante, Polícia Civil do Distrito Federal. E eu lembro que lá no aulão, nós paramos na Lei 12.850, não foi isso? Que eu passei só o gabarito. Então vou resolver agora essas questões dessa lei, dando aquele bizuzinho, beleza? Das pegadinhas do examinador. Tranquilo? Boa noite, mestre. Brasília na área, Brasília na área. Vamos lá então, vamos lá. Depois a gente se vê. Tchau, tchau. Vai pra onde, professor? Se liga na tela. Aí, joga duro, guerreiro. Olha lá, questão de número 1, né? Questão de número 1. Beleza. Tranquilo. Tá dando pra ler aí, né? Tá dando pra ler, né? Tá dando pra ler. Vamos lá, questão de número 1. De Civil, Distrito Federal. Questão de número 1. Vamos lá. Segundo as diretrizes registradas em nossas legislações extravagantes, de acordo com a Lei 12.850/13, Organização Criminosa, compreende-se como organização criminosa associação de 4 ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter direto ou indiretamente vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 3 anos, ou que sejam de caráter transnacional. Eu vou chamar no perceba porque essa questão está errada. A questão é errada e outra coisa, o examinador adora montar pegadinha com o conceito de organização criminosa. Beleza? E aonde é que ele vai sempre trabalha? Ele vai trabalhar, por exemplo, com o efetivo de pessoas que a lei demanda. Veja que a lei demanda de 4, né, ou mais pessoas, tá certo? Ele coloca 3, entenderam ou não? E também lá em relação às penas das infrações penais, tá? Então veja, no conceito de organização criminosa, veja que as infrações penais cujas penas sejam superiores a 4 anos, ou que sejam de caráter transnacional. Então veja, é superior a 4 anos e não a 3. Beleza? Então esse conceito de organização criminosa cai muito na prova, e ele vai mexer com o efetivo, né, que a lei demanda aqui o tipo penal de agentes, né, ou ele vai mexer aqui na pena. Beleza? Cai direto em relação ao conceito de organização criminosa. Eu não vou aqui me estender, mas vou fazer uma live específica acerca do conceito de organização criminosa antes da Lei 12.850. Né? Você tem posicionamento do STF e agora também do STJ, né? Entendendo que caracterizava fato atípico, né? Em relação à organização criminosa, mesmo que tivesse essa formação, beleza? Porque você não tinha um conceito da lei. Buscava-se, inclusive, um conceito lá no direito comparado. Mas, para o STJ e o STF, isso aí seria uma analogia em Malam Partem. Beleza? Mas eu vou tratar com vocês depois dessa discussão, né, desse conceito da organização criminosa antes da Lei 2.850, se o fato era atípico, beleza? STF e STJ entendendo que seria atípico. Mas eu vou discutir com vocês depois. Tranquilo? Vamos lá, vamos avançar lá. Vamos para a questão de número 2. Então, questão de número 1 errada, e eu falei para vocês aonde o examinador, ele arma as pegadinhas aqui. Tranquilo? Lá, em relação ao quantitativo de agentes, né, que a lei demanda de 4 ou mais pessoas, e também em relação à pena das infrações penais. Veja que a lei menciona, né, que infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos, ou que sejam de caráter transnacional. Beleza? Então, vamos ficar ligado aí. Vamos lá para a questão de número 2. Questão número 2 tem pegadinha, né? Vocês estão na área aí? Vocês estão na área? Vamos para a questão de número 2.
Fechou a 1 aqui, vamos para a questão de número 2. Eu não sei se vocês estão aí. Beleza, sim, então vamos para a questão de número 2. Professor, e esse material aí? Ah, esse material, quem foi no aulão de lanche tem. Pô, professor, mas eu não fui, como é que eu faço? Copia na mão. Ah, mas como é que eu vou copiar? Assiste primeiro, não copia agora. Assiste a aula, depois na retransmissão, a aula fica gravada e você vai copiando as questões. Beleza? Tranquilo? Vamos então para a questão de número 2. Vamos para a questão de número 2. Vamos para a questão de número 2. O juiz poderá, requerimento das partes, conceder o perdão judicial, reduzir em até 2/3 a pena privativa de liberdade ou substituí-la por restritiva de direitos daquele que tenha colaborado efetivo voluntariamente com a investigação e com o processo criminal envolvendo a organização criminosa, desde que dessa colaboração advenha um ou mais resultados exigidos pela Lei 12.850. Questão correta é a questão trata lá da colaboração premiada. É muito importante a gente, quando trata da colaboração premiada, veja que em sede de colaboração premiada, dependendo, né? Porque para a concessão do perdão judicial, o artigo 4º, parágrafo 1º já menciona, né? O juiz, ele deve se atentar, né? A concessão do benefício levará em conta a personalidade do colaborador, a natureza, as circunstâncias, a gravidade, a repercussão social do fato criminoso e a eficácia da colaboração. Beleza? A eficácia da colaboração. Então, por exemplo, não adianta o agente colaborar e essa colaboração não ser eficaz. Como, por exemplo, o agente que colabora na identificação da vítima, né? Na localização, melhor dizendo, na localização da vítima, mas veja, a vítima é encontrada morta. Essa colaboração foi eficaz? Não, porque o artigo 4º, inciso 5, menciona, né? Um dos resultados possíveis em que é possível ali o perdão judicial, por exemplo, o juiz analisando, é quando o agente colabora e a localização de eventual vítima com a sua integridade física preservada. O agente colaborou, mas veja, não ocorreu a revelação da estrutura hierárquica e a divisão de tarefas da organização criminosa. Entenderam ou não? Essa colaboração ela tem que atingir um desses resultados aqui do artigo 4º. Não há necessidade de atingir todos os resultados. Um ou outro. Deu para entender isso? Bem, colaboração premiada. É muito importante, quando você trata da colaboração premiada, que a doutrina vem chamando aí de ponte de diamante. Por que ponte de diamante? Ponte de diamante porque, veja, se o juiz concedeu o perdão judicial, o agente, veja, nem vai responder, né, penalmente pela prática das infrações penais cometidas. Deu para entender ou não? Então, perdão judicial, o cara nem responde, né? E o perdão judicial, não é isso? Isso é muito importante porque é importante porque quando eu trato de perdão judicial, eu estou falando aí da ponte de diamante, que é superior ao que eu vou chamar de ponte de ouro. Quando eu falo de ponte de ouro, eu estou falando da desistência voluntária e arrependimento eficaz. Veja que na desistência voluntária e arrependimento eficaz, o agente responde. Tudo bem, ele não vai responder por aquele crime que ele já se encontrava nos atos executórios, mas vai responder pelos fatos anteriormente praticados, mas responde. Entenderam ou não? Por isso que é ponte de ouro. Na ponte de diamante, há a possibilidade do agente nem responder. Ponte de diamante, diamante é mais que ouro. Não é isso? E eu ainda tenho a ponte de prata. Qual é a ponte de prata? Lá do artigo 16, nos crimes sem violência ou grave ameaça, não é isso? Quando você tem lá a reparação do dano, há a possibilidade lá do arrependimento posterior. O arrependimento posterior caracteriza aí ponte de prata. E por que o nome ponte de prata? Porque o agente vai responder por aquele crime, mas aí ele tem a redução da pena. Entendeu? Não prata, né? Menos que ouro, porque no ouro há uma readequação da figura típica. Na ponte de diamante, que é a delação premiada, o agente nem responde pelo delito. Veja, não há nem aplicabilidade da pena, porque o juiz concedeu o perdão judicial. Não é isso? Quando eu trato de ponte de prata, o agente vai responder para aquele delito com uma causa de diminuição de pena. Agora, eu também tenho a chamada ponte de bronze. Qual é a ponte de bronze? Olha, a ponte de prata diminui a pena. E a ponte de bronze? Caracteriza um atenuante. Exemplo, confissão. Deu para entender? Confissão.
ponte de bronze, porque eu só tenho um atenuante. Não é isso? Arrependimento posterior, ponte de prata, porque eu tenho a redução da pena. Desistência voluntária e arrependimento eficaz. O agente vai responder pelos atos anteriormente praticados. Então, né, aí eu teria aí a ponte de ouro. Há uma readequação da figura típica. E agora, ponte de diamante? Olha, ponte de diamante, né, veja, ponte de diamante, mais que ouro. Por quê? A possibilidade do agente, veja, a possibilidade do perdão judicial. Deu para entender? Então, porque se fala ponte de diamante, ponte de ouro, ponte de prata e ponte de bronze? Vocês deveriam conhecer só a ponte de ouro e a ponte de prata, né? Mas eu tenho a ponte de diamante e a ponte de bronze também. Coloca um Alfa Zulu aí, beleza? Tranquilo, então. Tá. Eu vou chamar a sua atenção ainda, quando eu trato da delação, porque o que acontece? O STF entendeu, em sede de controle, né, de constitucionalidade, o STF entendeu que o parágrafo 2º do artigo 4º é constitucional. Constitucional por quê? Porque o delegado de polícia, ele pode propor acordo de delação. Beleza? O artigo 4º, parágrafo 2º menciona: considerando a relevância da colaboração prestada ao Ministério Público a qualquer tempo e o delegado de polícia nos autos de inquérito policial, com a manifestação do Ministério Público, poderão requerer ou representar os juízes pela concessão do perdão judicial ao colaborador, ainda que esse benefício não tenha sido previsto na proposta inicial, aplicando no que couber o artigo 28 do CPP. Então, ocorreu uma discussão, né? Também não vou aprofundar aqui porque eu tenho uma live acerca, coloca lá, delação premiada, delegado de polícia, Hilton Zuc. Eu falo 1 hora. Né? E aqui eu entro no voto, entro aqui jogando duro, né? Lá no voto do STF, enfim, na discussão, não é isso? Não é o objeto aqui. Mas como a gente nós estamos aqui resolvendo essa questão, estou fazendo aqui uma puxada, beleza? Então, qual é o que eu quero levar para vocês aqui? É que o STF entendeu que o delegado de polícia tem sim legitimidade para propor delação premiada. Beleza? Então, não por exponerar festejo, o argumento do Ministério Público que ofenderia o princípio do acusatório, porque o Ministério Público é titular da ação penal pública, enfim, tem toda essa discussão, mas eu abordo isso na live. Coloca lá, Hilton Zuc, delegado de polícia versus delação premiada. Beleza? Importante. Tranquilo. Vamos então avançar, né? Vamos para a questão de número 3. Ainda dentro do link, eu quero chamar sua atenção para o artigo 4º, parágrafo 5º. Veja que se a colaboração ela for posterior à sentença, a pena poderá ser reduzida até a metade ou será admitida a progressão de regime, ainda que ausentes requisitos objetivos. Então, veja, se a colaboração é posterior à sentença, não há que se falar em perdão judicial, não. Beleza? Tranquilo? Aí você tem a possibilidade de redução de pena, artigo 4º, parágrafo 5º. O artigo 4º parágrafo 5º. Beleza? Possibilidade de redução da pena até a metade ou a possibilidade da progressão de regime, ainda que ausente os requisitos objetivos. Importante ainda, já que eu mencionei, estou falando aqui do acordo de delação, porque isso cai direto. Importante, o juiz ele não participará das negociações realizadas entre as partes para a formação do acordo de colaboração, né? Que pode ocorrer entre o delegado de polícia, o investigado, o defensor com a manifestação do Ministério Público, ou até mesmo o Ministério Público com o investigado. Tranquilo? E aí sempre aí na presença do seu defensor. Pronto. Vamos lá então para a questão de número 3. Questão de número 3. Vamos aqui. Tá, é aqui. Tá, vamos lá. Em relação à ação controlada, prevista na Lei 12.850/13, pode-se afirmar que o retardamento da intervenção policial administrativa somente será possível mediante decisão do juiz competente, que, se for o caso, estabelecerá os seus limites e comunicará ao Ministério Público. E que a ação controlada se envolver transposição de fronteira, o retardamento da intervenção policial administrativa somente pode ocorrer com a cooperação das autoridades dos países que figurem como provável itinerário ou destino do investigado, de modo a reduzir os riscos de fuga
extravio do produto, objeto, instrumento ou proveito do crime. Questão está errada. Professor, mas como errado? Eu lembro dessa redação. Eu lembro que a Lei 12.850, quando há transposição de fronteira, ela exige a colaboração, né? Ela exige a colaboração, né? A cooperação das autoridades dos países que figuram como provável itinerário o destino do investigado. Como está errada essa questão? É a pegadinha que o examinador trabalha em cima da ação controlada, quando eu trato aqui da Lei 12.850. Beleza? Por que pegadinha? Porque quando você trata da ação controlada lá no tráfico de drogas, há necessidade de autorização judicial. Aqui, quando eu trato de ação controlada na Lei 12.850, que é o flagrante postergado, o flagrante diferido, né, também chamado de ação controlada, veja que a lei demanda apenas uma prévia comunicação ao juiz competente. É o que menciona o parágrafo 1º do artigo 8º. O retardamento da intervenção policial administrativa será previamente comunicado ao juiz competente, que, se for o caso, estabelecerá os seus limites e comunicará ao Ministério Público. Então, presta atenção, quando eu trato de flagrante postergado, ação controlada na Lei 12.850, não há necessidade de autorização judicial. Né? Você tem que verificar se há o quê? A prévia comunicação ao juiz competente. Beleza? Tranquilo? Bacana? É importante falar ainda, né, que nesse procedimento nesse meio de obtenção da prova, que é a ação controlada, é importante você saber que essa diligência ela corre em sigilo. Ou seja, o advogado ele não tem acesso a essa diligência. É o que prevê lá o parágrafo 3º do artigo 8º. Até o encerramento da diligência, o acesso aos autos será restrito ao juiz, ao Ministério Público e ao delegado de polícia, como forma de garantir o êxito das investigações. Entenderam ou não? Então o advogado não tem acesso a essa diligência. É uma diligência, inclusive, que não foi documentada. Então não há que lançar a mão de a súmula vinculante, né? Salvo engano, número 14, e ter acesso ao procedimento de ação controlada. Até porque ele pode avisar os seus clientes, né? E olha só, a polícia está aí monitorando, vai dar o bote mais à frente. Toma cuidado. Não é isso? Importante aí. Tá. Em relação a essa transposição de fronteira, realmente a lei demanda, né, que se na ação controlada envolver transposição de fronteiras, o retardamento da intervenção policial administrativa somente pode ocorrer com a cooperação das autoridades dos países que figuram como provável itinerário destino do investigado. Ou seja, quando há transposição de fronteira, além da decisão judicial, eu tenho que ter cooperação lá das autoridades dos países que figuram como provável itinerário destino do investigado. Entenderam, então? Então, veja, é mais uma condicionante. Além da decisão judicial, eu tenho mais esse requisito, não é isso? A cooperação. Então, se eu tenho autorização judicial, mas eu não tenho a cooperação das autoridades lá dos países que figuram como provável itinerário ou destino do investigado, veja, é uma decisão eivada de vício. Por quê? Porque a lei condiciona, né, a essa cooperação. Beleza? Importante, então, quando a gente trata de ação controlada. Vamos, então, lá para a questão de número 4. Então, questão de número 3 errada. A pegadinha que sempre aparece na sua prova é o examinador tentando jogar, submetendo, né, esse procedimento de ação controlada na Lei 12.850 à autorização judicial, porque ele sabe que lá na Lei de Drogas eu tenho que ter autorização judicial. Ele aproveita esse raciocínio, sabe que você leu isso e joga essa autorização na 12.850, quando na 12.850, quando eu trato de ação controlada, flagrante postergado, há necessidade apenas da prévia comunicação. Beleza? Tá tranquilo aí? Tá muito rápido? Dá para andar, sim ou não? Dá para andar? Vamos para a questão de número 4? E aí? Vamos para a questão de número 4? Cadê vocês aí? Não estou vendo vocês aí na área. Tá, vamos para a questão de número 4. Beleza. Beleza. Tá anotando os bizus que eu tô passando? Onde é que o cara arma as pegadinhas, entenderam ou não? Entendeu? Esse as questões do aulão adelante, né? A gente trabalhou, não deu para eu fazer esse jogo duro lá, porque eu não tinha tempo. Beleza? Eu vou tentar resolver todas as questões, não hoje, né? Mas até a prova da PCDF.
as questões que eu resolvi no aulão com essa pegada aí. Professor, o pessoal que foi no aulão, então, o pessoal que não foi no aulão joga pesado. Eu dou o bizu para eles aqui e anotei aqui os principais artigos, né, relacionados a essas questões aqui também. Vamos para a questão de número 4. Beleza? Tá. Vamos lá. Caso o colaborador venha, na presença do seu defensor, colaborar voluntariamente, revelando a estrutura hierárquica e a divisão de tarefa da organização, poderá o Ministério Público deixar de oferecer denúncia, desde que não seja o líder da organização criminosa e figure como primeiro a prestar efetiva colaboração nos termos do artigo 4º da Lei 12.850/13. Quando ele fala assim, nos termos do artigo 4º da Lei 12.850/13, ele está falando o seguinte, veja, esse colaborador ele tem que colaborar e essa colaboração ela tem que ser efetiva. Como é efetiva, professor? Tem que atingir um daqueles resultados lá elencados no artigo 4º. E aqui ele já mencionou, colocou aqui, né? Foram a divisão de tarefa, revelou a estrutura hierárquica da organização, divisão de tarefa da organização, beleza? Tranquilo. Agora veja que eu não estou falando de perdão judicial. Eu estou falando agora da possibilidade do Ministério Público deixar de oferecer denúncia. Será que essa possibilidade do Ministério Público não ofertar denúncia, será que pode recair em qualquer caso? Aí você tem que ficar esperto. Há essa possibilidade? Lá no artigo 4º, parágrafo 4º. Mas eu vou te chamar a sua atenção. Desde que esse colaborador não seja o quê? O líder da organização criminosa, tá? E esse colaborador ele também tem que ser o quê? Ele tem que ser o primeiro a prestar efetiva colaboração nos termos lá do artigo 4º. Beleza? Tranquilo? Ele não pode ser o líder. Então se colocou lá, Tião, né, colaborou de forma efetiva, porém ele figura como líder da organização criminosa, poderá o Ministério Público deixar de oferecer denúncia? Errada a questão. Entenderam ou não? Então ele vai jogar, o examinador vai jogar o Tício colaborando de forma efetiva, possibilitando lá a revelação da estrutura hierárquica da organização, a divisão de tarefas, mas na questão vai falar que Tício é o líder da organização criminosa. E aí você vai fazer confusão entre perdão judicial com a possibilidade do Ministério Público deixar de oferecer denúncia. Aí você erra na prova. Professor, mas revelou lá a estrutura lá da hierarquia da organização criminosa. A questão falava assim. Falou também da divisão de tarefa, sim. A colaboração foi efetiva, sim. Então, mas aí não tem aquela questão lá que aí deixa... Não, calma, tá fazendo confusão. Uma coisa é o perdão judicial. Outra coisa é o Ministério Público deixar de oferecer denúncia. E para o Ministério Público deixar de oferecer denúncia, esse cara, ele não pode ser líder da organização criminosa. E ele tem que ser o primeiro a prestar a efetiva colaboração nos termos do artigo 4º. Ou seja, a colaboração dele tem que ser efetiva. Deu para entender a pegadinha que vai aparecer na sua prova? O artigo 4º, parágrafo 3º, tu não vai fazer confusão com perdão judicial. Deu para entender ou não? Deu para entender? Porque mesmo que o cara seja o líder da organização, vai ser possível perdão judicial para ele. Isso é uma situação. Deu para entender? Agora, outra situação, o Ministério Público deixar de oferecer denúncia. Então, coloca aí. Eu não posso dar mole. Eu não posso confundir o artigo 4º com o artigo 4º, parágrafo 3º. É aí que ele vai armar a pegadinha para você. Vocês querem um curso assim? Com estúdio e tal? Jogando pesado, dando esses bizu? No telefone a gente já consegue destruir, né? Eu tô pensando nisso, hein? Tô pensando nisso, né? Vamos ver o que dá pra gente fazer aí. Vamos lá, isso, né? Com essa pegada, sem ficar, aqui, pá, nas bizu, cai pra cá, toma, entendeu? Aí você já estudou diversas vezes a lei 12.850, tá vendo bizu aqui que você, porra, caramba, nunca tinha me atentado pra isso. Se cai na prova eu ia passar, pô, batido, que o cara ia colocar os resultados, né? Resultados lá efetivos, o cara colaborou e tá falando que o Ministério Público vai deixar de oferecer denúncia, eu ia fazer confusão com perdão judicial, ia colocar certo. E a questão fala que o cara é líder da organização. Olha eu entrando, agora eu não entro mais, porque o artigo 4º menciona, ele não pode ser o líder da organização criminosa e tem que ser o primeiro a prestar efetiva colaboração nos termos do artigo 4º. Ou seja, isso aqui é uma situação que o Ministério Público não propôs a denúncia. Tá entendendo ou não? Coloca então, fala que não, Alfa Zulu, coloca Alfa Zulu, Alton Zulu, que esse aqui eu não vou bater lá.
que se ele falar de perdão judicial, beleza, o cara pode ser líder da organização, tranquilo. Agora, se falar de deixar de oferecer denúncia, eu tenho que ficar ligado. Porque vai ser possível com todos os participantes da organização criminosa, com exceção de um, qual? O líder da organização criminosa. Né? Entenderam? Vamos então para a questão número 5. Então veja, as questões, eu não coloco questão aqui à toa não. É uma questão que eu posso puxar diversos links, né? Vamos para a questão de número 5. A questão de número 5 é pegadinha jogo duro. E hoje eu vou fazer com vocês aqui, a gente começou a aula, que hora? Até 9h20. Tá? Aí eu vou fazer o seguinte, já que eu resolvi 4 aqui vou resolver agora de extravagante, aí eu vou puxar um pouquinho lá na parte especial. Voltou aí, né? Voltou. Vamos para a questão número 5. Tá, o examinador também adora fazer o que eu fiz aqui. Beleza? Questão número 5. Sim, caiu, mas já voltou. Vamos para a questão número 5. Quem é que está com o material do aulão adelante aí, está fazendo as anotações? Quem é que está com o material do aulão adelante? Fazendo as anotações que eu estou passando o bizu, né, os artigos e tal, entendeu? Você fica igual um doido, né? Veja, os artigos mais importantes da Lei 12.850 a gente está abordando. Beleza? Claro, você vai estudar a lei toda, mas tem artigo aí que você não pode, conceito, perdão judicial, entendeu? A colaboração quando ela é posterior à sentença. E aí, tem perdão judicial nessa situação ou não? Redução da pena, entendeu? É isso. Aí você tem que saber. Vamos lá, questão número 5. Constitui crime previsto na Lei 12.850/13 a conduta de promover, constituir, financiar ou integrar pessoalmente ou por interposta pessoa organização criminosa. As penas aumentam de 1/6 a 2/3 na atuação da organização criminosa, se na atuação da organização criminosa houver emprego de arma de fogo. Questão errada. Como assim, professor? Se eu estudei e verifiquei que há sim uma causa de aumento quando a organização criminosa emprega arma de fogo. Só que se liga na Lei 12.850, filho. Se liga que eu tenho 2 causas de aumento. Aí o examinador ele vai inverter. Vai lá no artigo 2º. Corre lá no artigo 2º. Chegou lá no artigo 2º? Você tá com a lei aí, né? Você não tá aí de bobeira. Vamos lá, artigo 2º. Chegou aí no artigo 2º? Quando você falar, professor, cheguei. Aí eu vou com você aí, vou te falar onde está o bizu aí, onde é que ele vai fazer na sua prova. Entendeu? O que ele vai fazer? Pegou lá? Sim. Veja então, eu tenho lá no artigo 2º a descrição da figura típica. Artigo 2º, promover, constituir, financiar ou integrar pessoalmente ou interposta pessoa, organização criminosa, pena reclusão de 3 a 8 anos e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas. Beleza. Tá. Veja que o parágrafo 1º menciona ainda que incorre nas mesmas penas quem impede ou, de qualquer forma, embaraça a investigação de infração penal que envolva a organização criminosa. Tá? Vai responder nas mesmas penas também. Aí vem o parágrafo 2º. Aumenta-se a pena da metade se na atuação da organização criminosa houver um emprego de arma de fogo. Anotou isso? Bem, então o que você faz? Vai lá agora no parágrafo 4º do artigo 2º. Você verificou que lá no parágrafo 4º do artigo 2º eu tenho causa de aumento também? E verificou que a pena lá aumenta de 1/6 a 2/3? E eu tenho diversas circunstâncias que aumentam a pena? Deu para ver que as causas de aumento são diferentes? Então o que ele vai fazer na sua prova? Ele vai pegar, ele sabe que você estudou, ele sabe que você estudou e você sabe que na organização criminosa a pena aumenta se há um emprego de arma de fogo. O que ele vai fazer? Ele vai inverter as causas de aumento. Então, ele vai falar que a pena aumenta quando se trata de organização criminosa, lá no artigo 2º, por exemplo, né? Então, o delito aqui, a figura típica descrita.
Ele vai falar isso, entendeu? Como você fica faixa preta, ele vai inverter, como eu fiz aí na questão, entendeu? Ah, Azul que acertou a questão. Claro, pô. Raciocínio na frente do examinador, filhão. Eu raciocínio na frente dele, ele vai inverter. O que ele vai fazer? Ele vai inverter. Ele sabe que você estudou, ele sabe que você sabe que a pena aumenta da metade, né? E aí, ele sabe também que você estudou que tem a causa de aumento que é de 1/6 a 2/3. Só que, tanta informação na sua cabeça, ele vai jogar que você não vai lembrar quando é que é da metade e quando é que é de 1/3 a 2/3. De 1/6 a 2/3. Aí o que ele vai fazer? Vai pegar a arma de fogo lá do parágrafo 2º e vai jogar aqui. Aí você erra na questão porque você colocou lá que aumenta de 1/6 a 2/3. Quando há um emprego de arma de fogo, a pena aumenta da metade. Entendeu? Agora, se na organização criminosa há participação de criança ou adolescente, se há concurso de funcionário público valendo essa organização criminosa dessa condição para a prática de infração penal, se o produto ou proveito da infração destina-se no todo ou em parte ao exterior, se a organização criminosa mantém conexão com outras organizações criminosas independentes, ou se a circunstância do fato evidenciarem a transnacionalidade da organização, aí sim a pena aumenta de 1/6 a 2/3. Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar uma dessas circunstâncias aqui, que a pena aumenta de 1/6 a 2/3, e vai falar que a pena aumenta da metade. Ele vai inverter. Como eu fiz aqui na questão. E muitos de vocês erraram. Por quê? Você sabe, pô, não, isso aqui tá certo. Eu estudei causa de aumento, emprego de arma de fogo e tal. Aí você não se ligou que a fração, né, é outra. É da metade. Entenderam ou não? Então coloca aí, pelo amor de Deus, coloca. Vai lá no artigo 2º, coloca uma seta. No artigo 2º, parágrafo 2º, coloca uma seta. Agora, puxa essa seta até o parágrafo 4º. Agora puxa uma seta e coloca assim, ó. Pegadinha do examinador, ele vai inverter alfa Zulu nele. Escreve isso aí. Entendeu? Você está maceteando sua lei. Né? Quando você for estudar, opa, porque. Ah, tá, pode inverter e tal, tô ligado. Arma de fogo é a metade, aqui é de 1/6 a 2/3, ele pode inverter. Entendeu? Para você não ser surpreendido lá na hora da prova. Tá, outra pegadinha que tem aqui. Veja que o parágrafo 3º do artigo 2º menciona ainda: a pena é agravada para quem exerce o comando individual ou coletivo da organização criminosa, ainda que não pratique pessoalmente os atos de execução. Aí vai falar que a pena aumenta da metade. Entendeu? Então veja, em sede de pegadinha, o que ele pode fazer com o artigo 2º? Ele vai armar uma pegadinha com você com o artigo 2º, parágrafo 2º, parágrafo 3º e parágrafo 4º. Deu para entender? Deu para pegar isso aí ou não? E aí, vamos resolver mais duas questõezinhas então, para a gente fechar aqui? Né? Hoje está sendo rápido, né? Beleza? Realmente eu tô meio resfriado aqui, galera. Tô mal pra caramba. Mas eu tô aqui igual minha mãe fala, eu tô pela fé. Ei, professor, pô, você tá aí doente aí, dando bizu, hein? E só bizu monstro. Porque agora eu tô aprendendo a estudar com maldade. É que eu estudava igual um bobo, sabe? Eu estudava aqui, causa de aumento, tal, já ia lendo embaixo. Aí eu não pensava assim, o que o examinador pode fazer. É por isso que eu não estava pontuando na prova, né? Porque eu até tento. Eu estudo, né, sabe, uma quantidade boa de horas de estudos, mas eu não estava me ligando nisso. Entendeu? É isso aí. Vamos então, tá. Então a gente fechou aqui. Aí antes de ir para agora, vamos lá na parte especial, né? Isso aqui é material do aulão adelante. Professor, esse material aí não tem como eu passar esse material, beleza? Não pede Instagram, eu não passo. Eu resolvo aqui, até em homenagem ao pessoal que foi no aulão. Ah, professor, mas eu moro longe, tá? Eu tô te dando a oportunidade de você copiar aqui, beleza? Agora é um material realmente que eu não passo. Beleza. Vai lá no artigo 19, filho. Vai no artigo 19, filhão. Vai lá no artigo 19. É só bizu. Vai no artigo 19 da lei 12.850. Vai lá. Tu foi no 19? Aí vai cair na sua prova assim: Tício, né, por ocasião, sob pretexto, né, de colaborar com a justiça, veja, ele, né, em sede de delação, ele acaba, né, veja, realizando uma delação imputando crime
a uma pessoa que ele sabe inocente. Bacana? Tranquilo? Ele imputa uma infração penal a uma pessoa que ele sabe ser inocente, né? Então, veja que ele vai jogar na sua prova, ele pode jogar calúnia, ele pode jogar denunciação caluniosa se dessa imputação desencadeou um procedimento investigativo. Entendeu? Aí você tem que se ligar no princípio da especialidade. Porque se essa imputação de infração penal ocorre em sede de delação a uma pessoa que ele sabe é inocente, vai cometer crime da Lei 12.850, afasta a calúnia, afasta a denunciação caluniosa. Princípio da especialidade, artigo 19, cai direto. Né? Então tá o Tício lá, colaborando, chega lá e imputa fato criminoso a uma pessoa que ele sabe ser inocente. Né? Aí vem o examinador que te cometeu crime de calúnia, aí tu, pô, calúnia, exato, lá, né? Ali no depoimento, se ele sabe calúnia e tal, bum, vai dançar. Artigo 19, princípio da especialidade. Deu para entender? Então, ó, se liga, artigo 18, 19, 20, 21 da Lei 12.850. Tá, importante ainda, isso, né? Isso aí. Isso. Importante ainda, artigo 4º, parágrafo 5º. Beleza? Veja se houver indícios, e eu vou falar com a pegadinha que vai acontecer aqui. Se houver indícios... você tá me acompanhando aí, guerreiro? Ou você tá de bobeira? Você tá com a lei na mão? Né? Tá vendo os artigos que eu tô, né? Pum, 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 pra você ficar ligado na Lei 12.850, o que cai nas provas? Então vamos lá. Artigo 4º, parágrafo 5º. Qual é a pegadinha que vai aparecer aqui? Veja, se houver indício suficiente de que o funcionário público integra a organização criminosa, poderá o juiz determinar o seu afastamento cautelar do cargo, emprego ou função. Aí vai colocar assim, ó, com prejuízo da remuneração. Veja que é sem prejuízo. E outra coisa, se há indícios, não há que se falar em perda do cargo. Deu para entender? Indícios enseja afastamento cautelar, sem perda, tá? Sem perda de quê? Sem prejuízo da remuneração. Agora, aí vem o artigo 4º, parágrafo 6º. Aí sim, ó, a condenação com trânsito julgado acarretará ao funcionário público, aí vem, trânsito julgado, aí eu tenho perda do cargo, função, emprego ou mandado eletivo, e a interdição para o exercício de sua função, cargo público, aí vai aparecer assim na prova, pelo dobro da pena aplicada. O examinador é mau. Ele puxa, né? Ele puxa a redação de uma outra lei e joga aqui. Entenderam ou não? Então, olha, é pelo prazo de 8 anos subsequente ao cumprimento da pena. Então, se liga aqui, esse 8 anos, né? Que é a interdição para o exercício do função ou cargo público, veja que o prazo é 8 anos subsequente ao cumprimento da pena. Beleza? E só com trânsito julgado que eu tenho a perda do cargo. E outra coisa, né? Doutrina com essa pegada aqui. A perda do cargo aqui é automática. Beleza? O juiz não há necessidade de fundamentar na sentença. Tranquilo? Bacana? Outra diligência muito importante em sede de 12.850 é a infiltração de agentes. Aí você fica esperto, porque a infiltração de agentes, conforme determina o artigo 10, há necessidade de autorização judicial, diferente da ação controlada. Aí ele vai colocar na infiltração de agentes que basta prévia comunicação ao juiz competente. Você vai errar. Você vai errar. Deu para entender isso? Artigo 10. Há necessidade de autorização judicial, né? Veja, a autorização judicial é circunstanciada, né, motivada e sigilosa, que estabelecerá os seus limites no que se refere à infiltração. Beleza? Outra coisa importante, infiltração de agentes, cai direto. A infiltração de agentes é uma medida excepcional. Olha o que menciona o artigo 10, parágrafo 2º. Será admitida a infiltração se houver indício de infração penal de que trata o artigo 1º, né? E se a prova não puder ser produzida por outros meios disponíveis. Então a infiltração é a última ratio, não é isso? É o último argumento.
Não é isso? Se eu posso utilizar um outro meio para a produção de provas, eu não vou colocar um policial infiltrado numa organização criminosa. E aí vem o prazo. Filtração de agentes será autorizado pelo prazo de 6 meses, né? Sem prejuízo de eventuais renovações, desde que comprovada a necessidade. Ou seja, há possibilidade de renovação? Sim. Aí vem o examinador e coloca assim, em qualquer caso. Em qualquer caso, não. Né? Desde comprovada a sua necessidade. Beleza? Tranquilo? Ainda bizu acerca de infiltração de agentes que cai direto. O delegado só vai poder representar por infiltração de agentes em fase de inquérito policial. Porque o parágrafo 5º menciona, do artigo 10, no curso do inquérito policial, o delegado poderá determinar, né, aqui em relação a relatório, o parágrafo 5º menciona de relatório, tá? Mas quando eu falo acerca do artigo 11, né, o artigo 11 que menciona lá, que é a infiltração de agência, né, ele menciona, o requerimento do Ministério Público ou a representação do delegado de polícia para infiltração de agência conterão a demonstração da necessidade da medida, o alcance das tarefas dos agentes e, aí vem a pegadinha, coloca lá no 11, ele vai colocar assim, obrigatoriamente, os nomes e apelidos das pessoas investigadas e a localização e o local da infiltração. Puxa aí no 11. Porque quando possível, ele vai falar, e obrigatoriamente, aí você erra a questão. Puxa no 11, quando possível, aí coloca aí, vai armar pegadinha, né? Vai falar que o requerimento, a representação do delegado tem que conter obrigatoriamente os nomes ou apelido das pessoas investigadas e o local da infiltração. Quando não? Por quê? Quando possível. Colocou aí? Tá, artigo 12, ainda acerca da infiltração. A infiltração é um procedimento que é sigiloso, né? Então, veja que o advogado não tem acesso a uma diligência de infiltração. Não é isso? Aí o advogado tem acesso, tem um policial infiltrado aí. Beleza? Tranquilo? Tá. Pode cair ainda, quando trata de infiltração, o prazo para o juiz decidir. Veja que as informações quanto à necessidade da operação de infiltração serão dirigidas ao juiz, diretamente ao juiz competente, que decidirá, coloca aí, ele vai alterar esse prazo. Por quê? Porque ele vai jogar 48 horas. Professor, mas por que ele joga 48 horas? Porque você tem lá nas medidas protetivas, na Maria da Penha, o juiz decidindo em 48 horas, ele pega teu raciocínio e joga aqui. Entendeu? Porra, tava 48 horas na cabeça. Lá das medidas protetivas. O delegado representa 48 horas, o juiz decide em 48 horas. Aqui, quando eu falo de infiltração de agentes, veja que o juiz tem um prazo de 24 horas. Após a manifestação do Ministério Público, não é isso? Na hipótese de representação do delegado de polícia. Quando é um próprio Ministério Público que representa, não precisa, né? O próprio Ministério Público já está opinando. Eu vou te chamar aqui no Perceba. Para fechar. Tá? Para fechar. Acerca lá do artigo 12, parágrafo 1º. Quando trata-se aqui da infiltração. Veja que o delegado pode representar pela infiltração, o Ministério Público pode dar parecer desfavorável. Será que o juiz pode decidir a favor do delegado, entendendo pela infiltração? Pessoal, tem duas correntes aí. A primeira corrente que eu entendo que é minoritária é aquela que diz o seguinte, olha, se o Ministério Público é o titular da ação penal e ele entende que, por exemplo, que não há necessidade dessa produção da prova pela infiltração, o juiz estaria adestrito ao parecer do Ministério Público. Primeira corrente. Segunda corrente, juiz, princípio veja, o juiz, autonomia funcional. O juiz não fica preso ao parecer do Ministério Público. O juiz pode decidir ao contrário. Agora, é claro que é uma questão de coerência, e você vê isso em todas as cautelares, para falar a verdade, né? O Ministério Público, o juiz sempre vai, assim, meio que no parecer do Ministério Público. Dificilmente o juiz vai conceder uma cautelar, o Ministério Público não lhes parecer favorável. Justamente porque tem esse raciocínio, né? Se o Ministério Público é o titular da ação penal, ele entende que não é o caso de uma interceptação telefônica, por exemplo, né? Então tem isso, né? Busca e apreensão, aí geralmente ele se inclina mais para o lado do Ministério Público. Mas veja, isso não quer dizer que o juiz tenha que seguir
a vertente do Ministério Público. Na prática ocorre, mas isso acaba levando o guerreiro a errar na prova. Porque ele fica achando que o juiz tem que seguir o que o Ministério Público manifestou no seu parecer, quando não. Vem cá. Antes de fechar. Isso é porque eu tô quebrado hoje. Aí eu tenho o Tício. O Tício está infiltrado na organização criminosa. Aí o Tício infiltrado na organização criminosa, ele mata o Mévio. Mas ele matou o Mévio aproveitando que ele estava na organização criminosa. Não é isso? O Mévio era um cara que ele não gostava. Não tinha necessidade de matar o Mévio, mas ele matou. Será que ele vai responder por homicídio? Veja, se não tinha necessidade de matar o Mévio, se, por exemplo, não foi o caso, por exemplo, dele estar com outros comparsas, né? E ele está infiltrado, e ali os comparsas vão executar um Mévio, e aí ele tem que participar, senão ele é descoberto. Entenderam, não? Não foi esse caso. Ele aproveitou que estava lá, viu? O Mévio é meu inimigo, aproveitar que eu estou aqui, né? Eu tenho que agir como se bandido fosse. Vou matar o Mévio, ele mata o Mévio, vai responder por homicídio, né? E aí, dependendo da circunstância, até é qualificado. Professor, mas veja bem, o agente que está numa organização criminosa, tá? Se ele matar um determinado bandido, vamos supor, professor, que haja uma troca de tiro entre duas organizações criminosas, e aí eu tenho um policial que está lá, sim. E esse policial, ele está lá na troca de tiro, que os bandidos acham que ele também é bandido. E se ele matar um outro bandido? Ou se, por exemplo, ele e os comparsas dele acabam abordando uma determinada vítima. E os comparsas falam, aí, mata aí, policial, esse cara aí. Mata o policial, ó. Mata aí, o parceiro. Ele não sabe que o cara é policial, né? Tá infiltrado. E aí o policial mata. Professor, esse policial, como fica essa morte? Olha só, tem a lei 12.850. Aí ela prevê lá a diligência de infiltração de agentes. Sim. Eu tenho a lei, professor. Sim. Então, professor, se esse cara está infiltrado, isso, e ele mata uma determinada pessoa, mas veja, agindo conjuntamente com os outros bandidos, ele está no estrito cumprimento do dever legal. Estaria ele acobertado por uma excludente de ilicitude? Aí, filho, cuidado. Cuidado. Não há que se falar em excludente de ilicitude, não. Professor, como assim? Ele vai responder penalmente? Calma. 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 Aí, tu tem que ter um conhecimento de parte geral. Porque você tem que conhecer o artigo 13, parágrafo único da lei 12.850. Ela menciona... Pega lá o artigo 13, parágrafo único da lei. Ela menciona, não é punível, no âmbito da infiltração, a prática de crime pelo agente filtrado, no curso da investigação, quando inexigível conduta diversa. Inexigibilidade contra diversa, exclui o quê, filhão? Inexigibilidade contra diversa. Puxa, joga aí. Ah, já sei, exatamente. Exclusão de culpabilidade. Ele vai jogar, estrito cumprimento do dever legal aqui, você vai cair, filho. Isso, exclusão de culpabilidade. Coloca o Alfozulu, coloca aí. Entendeu? Aí o que vai na sua cabeça? Você vai achar que tem a lei 12.850, o procedimento é previsto na lei, estaria aí no estrito cumprimento do dever legal porque foi infiltrado. Aí você erra. Porque a lei menciona inexigibilidade contra adversa, inexigibilidade contra adversa veja, exclui a culpabilidade. Né? Bacana? Tranquilo? Viu aí? Verdade. Vem cá ainda. Vamos fechar aqui. Veja lá o artigo 14. Aí, já estou dando aula de 12.850. Rapaz, a proposta não era essa. Tá? O artigo 14, fica ligado no artigo 14, lá dos direitos do agente filtrado. Beleza? Quem recusar ou fazer essa atuação infiltrada. Aqui tem uma coisa muito interessante. Vamos supor que o Tício ele está infiltrado. Vamos primeiro aqui falar dos direitos do agente. Vamos lá. Recusar ou fazer cessar a atuação infiltrada. Ter sua identidade alterada, aplicando lá a lei de proteção à testemunha. Possibilidade. Ter seu nome, sua qualificação, sua imagem, sua voz e demais informações pessoais preservadas durante a investigação e processo criminal.
salvo se houver decisão judicial em contrário. Então, esse sigilo da qualificação e imagem, da voz, informações pessoais, veja, esse sigilo ele é relativizado. Porque se eu tenho uma decisão judicial em contrário, há a possibilidade da divulgação. Então coloca aí, inciso 3, artigo 14, inciso 3, sigilo relativizado. Aí o inciso 4, não ter a identidade revelada, nem ser fotografado ou filmado pelos meios de comunicação, sem sua prévia autorização por escrito. Então, será que um agente infiltrado ele pode ter a sua identidade revelada? Pode. Ser fotografado? Pode. Filmado? Pode. Desde que, aí entra o desde que. Desde que haja a sua prévia autorização por escrito. Entendeu? Porque ele fala aqui, ó, sem a sua prévia, quer dizer que com a prévia autorização pode. Né? Aí cai lá na sua prova, em nenhuma hipótese. Aí, filhão, olha aí, coloca o fazulu. Em nenhuma hipótese não. E se ele autorizar? A lei fala sem a sua prévia autorização. Coloca aí, ó, cuidado, pegadinha do nenhuma hipótese. Entendeu? Tá. Vai pro artigo 15, e agora é para fechar. O artigo 15 é uma pegadinha que tá caindo em prova direto. E eu dei esse artigo 15 na prova de delegado do Rio Grande do Sul e acertei a questão. Cuidado, que a Lei 12.850, não só a Lei 12.850, mas a Lei de Lavagem também, possibilita o delegado de polícia e o Ministério Público ter acesso, independente de autorização judicial, fica ligado, artigo independente de autorização judicial, a dados cadastrais do investigado que informam exclusivamente qualificação pessoal, filiação e endereço. Veja, eu não estou falando que é quebra de sigilo aqui. Como assim, professor? Não entendi. Ele liga lá para a telefônica e quer apenas dados pessoais. Nome, não é isso? Nome, endereço, né? Como está mencionado aqui, ó, qualificação pessoal, filiação, ó, mantido pela Justiça Eleitoral, empresa telefônicas. Não está se falando aqui das ligações recebidas e realizadas, porque aí a quebra de sigilo você tem que ter autorização judicial. O 15 é muito importante, porque na prova ele vai jogar assim: o delegado de polícia e o Ministério Público, mediante autorização judicial, terão acesso, entendeu? Mediante não, independente da autorização judicial. Tem um dispositivo, agora eu não lembro, mas na lei de lavagem tem um dispositivo semelhante. Tá? Então se liga também no artigo 16, no artigo 17 também, que fala dos prazos lá, que essas empresas, a empresa de transporte, por exemplo, possibilitarão no prazo de 5 anos, né, o acesso direto, permanente do juiz do Ministério Público, o delegado de polícia aos bancos de dados de reserva e registro de viagens. Importante, 5 anos, né? Então é importante, fala aqui da concessionária, telefonia fixa também, o 17 também estabelece um prazo. Beleza? Pessoal, o que acontece? Eu iria, né, resolver mais... Caramba, professor, vira aí. Como é que é no aulão? Como é que você conseguiu... Você ia resolver 1 hora que você levou para resolver 5 questões. Ah, no aulão, então você deve resolver mais 6 questões, porque você levou 1 hora. É claro, né, pessoal? O aulão é pauleira, né? Claro, não tem como eu falar tudo que eu falei aqui no aulão, né? Então, foi até bom, né? Vocês gostaram que a gente resolveu essas questões aqui. Levamos 1 hora para resolver as 5 de 12.850. Claro, tem outros artigos importantes, mas esses artigos que eu falei agora, que eu dei um bizu, veja, eu só dei bizu forte, né? Foi 1 hora de dicas, né? Isso. Sábado eu estarei no Recife, né? Vou participar lá de um congresso, né? Aqui também vou falar de inquérito, vai servir para quem vai fazer concurso. Beleza? Show demais, né? O pessoal gostou, 1 hora, né? Cansa, né? A vista aí. Mas bacana. Hoje eu tô um pouquinho doente, por isso que eu tava meio devagar. Beleza? Mas vamos lá. Bacana, então vou nessa. Quem assistiu pela primeira vez aí, isso, né? Adorei as dicas, né? Pô, professor, foi bacana, que eu já li essa lei 12.850 diversas vezes. Cada bizu aí que eu tava passando batido. É isso aí. Pense com carinho no curso. Pessoal, o que acontece? Vamos lá, então. As pessoas estão pedindo para que eu faça realmente esse curso. Eu tô até me animando, né? Mas aí vai ter que ir para um estúdio. Eu não vou parar aqui com Facebook, com Periscope, beleza? Mas se o cara quiser ir lá pegar uma coisa mais em sequência, ele já vai vir aqui. É isso aqui que você está vendo. Não vai
tá adquirindo nada que não conheça. Beleza? É isso aqui, é jogo duro. Só que lá no estúdio, né? Aí é sequência, parece que vocês querem isso. Uma sequência e tal. Aí a gente vai fazer isso. Talvez eu faça uns cursos de exercícios, né? Também com essa pegada aí, enfim. Não consigo ficar escondendo conhecimento. Deu para perceber? Não é porque eu faço de graça que eu faço de qualquer jeito, não. Eu faço com qualidade. Então, eu acho que a gente mata aqui diversas questões aqui com essa aulinha que eu dei agora. Beleza, então? Beleza. Aí, então, no próximo, eu vou pegar a parte especial, né? Isso, dicas preciosas, isso. Né? De pegadinha. Isso. A gente faz de coração aí. Valeu, pessoal. Então, um abraço pra vocês. Estou meio cansado. Tá? Estarei no Recife sábado, mas eu vou fazer uma live depois, um vídeo falando sobre. Eu vou até fazer agora. Valeu, um abraço. Tamo junto aí. Tchau, tchau.